dia, Pacaembu, bom dia, Feira do Livro. Estamos de volta, depois de um dia imenso ontem, muito, muito lindo, que tivemos aqui na Feira do Livro. Vamos abrir os trabalhos agora com uma faixa de debates que ontem também já teve uma das primeiras, a sua primeira mesa, que é a faixa de ciência, divulgação científica. A gente, aqui, desde o começo, desde 2022, traz os livros de ciência, os melhores livros publicados no Brasil nessa área, tentando trabalhar a ciência como cultura, né? E, ao mesmo tempo, pôr na conversa o tema da ciência para quem gosta de literatura. Por isso, é uma alegria muito grande receber esses dois autores que vêm aqui a essa mesa, que estão entre os grandes nomes da divulgação científica no Brasil, né? A divulgação científica, então, inclui o jornalismo, mas inclui cientistas que escrevem também para o grande público, e é uma área que a gente aposta muito. E um deles já esteve no palco aqui ontem. Eu vou convidar aqui para o palco da Feira do Livro o Marcelo Viana. Seja bem-vindo, Marcelo. Por favor, se acomode aí onde você preferir. O Marcelo vai ser apresentado pelo nosso mediador dessa mesa, que é o Bernardo Esteves, que esteve aqui ontem para falar do seu livro sobre arqueologia e história da vida humana nas Américas. Chega mais, Bernardo. Beleza? Bernardo, vocês conhecem da Piauí, do podcast A Terra é Redonda Mesmo, várias matérias que ele escreve, é o principal jornalista de ciências no Brasil hoje, e, por isso, não teria uma pessoa melhor para cuidar do nosso grande autor, Marcelo Viana, que é colunista da Folha de São Paulo e diretor-geral do INPA. Por favor, Bernardo, manda ver. Maravilha. Bom dia, gente. Só um lembrete, por favor. Vocês podem enviar perguntas via papeizinhos aí que a nossa equipe vai recolher com vocês, tá bom? Obrigado. Maravilha. Bom dia. Uma alegria ver vocês aqui para a gente começar esse domingo friozinho, né? A gente está vindo do Rio, né, Marcelo? Já tem uma discrepância de temperatura. É uma alegria começar esse domingo para falar de matemática, divulgação científica, de livros, né? Parabéns ao Paulo pela Feira do Livro, pela 451, por esse espaço que ele sempre está dando para a gente falar de ciência e de livros. E aí, justamente, ninguém melhor, né, para a gente falar disso hoje, que é o Marcelo Viana, que é um craque dos números e um craque das letras também. E o Marcelo é um grande matemático, é o maior nome da sua geração, da matemática brasileira, e também um escritor, está lançando Histórias da Matemática, da Contagem nos Dedos à Inteligência Artificial, pela Tinta da China Brasil. E vou falar um pouco do Marcelo matemático, antes de a gente falar do Marcelo escritor, né? Assim, o Marcelo é um especialista em sistemas dinâmicos, que é uma área da matemática que, entre o grande público, é mais conhecida pela teoria do caos. Ele vai nos falar um pouco disso também. E desde 2017, né, Marcelo, você está escrevendo colunas para a Folha de São Paulo, colunas semanais. São as colunas que, de alguma maneira, estão na origem desse livro, né? Assim, mas esse livro é muito mais, Histórias da Matemática, é muito mais do que uma reunião dessas crônicas semanais que ele escreve. Elas ganham um significado novo, porque elas foram rearranjadas cronologicamente, tem textos que foram fundidos, textos que foram ampliados, enfim, é um conjunto de textos que vai ganhar um sentido novo, mesmo para quem já tenha lido essas crônicas, né, nesses 2017 para 24, estamos falando de 7 anos de coluna, minha matemática não vai falhar aqui agora. 7 anos de coluna, a gente tem aqui a nata dessa produção reunida nesse livro. E o Marcelo, vale a pena dizer também, o Marcelo tem uma atuação muito destacada na política científica, né? Assim, na articulação institucional. O Marcelo é o diretor do INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Vamos falar desse instituto também nessa nossa conversa hoje. E, Marcelo, o INPA é o organizador das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, outro tema que a gente vai tocar por aqui. Marcelo organizou no Rio de Janeiro, em 2018, o congresso mais importante da matemática, o Congresso Internacional de Matemáticos. E, enfim, é um grande articulador institucional da matemática no Brasil, já presidiu a Sociedade Brasileira de Matemática, ganhou prêmios de prestígio, enfim, é um nomaço da nossa matemática e vai dividir um pouco desse saber aqui conosco hoje. E eu queria, Marcelo, justamente como essa é uma mesa para a gente explorar nessas interfaces das letras, dos números,
Eu queria começar te pedindo para fazer um paralelo, né? Assim, você profissionalmente, antes de escrever, você fez a sua vida resolvendo problemas, demonstrando teoremas, né? E na escrita você se depara com desafios de outra natureza, né? Assim, como sair de um parágrafo que está encalacrado, como abrir um texto, como fechar um texto que você começou e tá. Queria ouvir uma reflexão sua sobre qual a diferença desses desafios, né? Assim, para você demonstrar um teorema e para você fechar um texto para o grande público, né? Se você recorre a áreas diferentes do seu cérebro, estratégias diferentes, que paralelo você poderia fazer? Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Obrigado pela presença. Obrigado ao Paulo por ter criado essa oportunidade e também por ser responsável, em larga medida, pela existência desse livro. Obrigado também por ter trazido um amigo para ser o mediador dessa mesa redonda. E como o Bernardo já falou, esse livro nasce a partir de colunas que eu venho escrevendo na Folha, mas é muito mais do que isso, e eu quero aproveitar aqui para agradecer a Mariana Delfini, que foi quem começou a edição desse livro, e veio dela a ideia, toda a estrutura de reorganizar colunas, de fundir textos, e também a estrutura, que acabou sendo... que foi essa estrutura cronológica que foi adotada e depois foi aprimorada pelo Paulo. Bernardo, eu visitei várias vezes um instituto que existe em Estocolmo, Instituto Mittag-Leffler, que era a casa do matemático Mittag-Leffler, e agora é um instituto onde matemáticos vão para trabalhar, ficam morando no próprio instituto, e lá tem uma lareira em granito cinza, escuro, e na lareira tem uma gravura, está gravado um texto, que eu não entendi absolutamente nada, pedi a um colega sueco para explicar para mim o que era, e ele ficou um tempo olhando e me disse, isso aqui está escrito em sueco antigo, não é muito fácil de ler, mas traduzindo para inglês, e eu vou já traduzir para português, é mais ou menos o seguinte, a mente não vai além da palavra. Tradução, aquilo que você não consegue explicar é porque você ainda não entendeu. Isso é algo que eu vivo dizendo aos meus alunos, quando eles chegam na minha sala para me contar o avanço que tiveram na tese e não conseguem me explicar o avanço, então volta para o seu gabinete, pensa de novo, porque você ainda não entendeu direito. Nós, matemáticos, por força de exigências profissionais, temos tendência a não ser muito bons de explicar para quem não partilha da nosso jargão, da nossa linguagem, mas, por outro lado, isso é absolutamente fundamental. Então, o maior desafio de sentar para escrever sobre matemática num jornal de grande circulação é, primeiro, eu não posso usar fórmulas, até porque se usar fórmulas, o jornal não vende, né? Eu não posso fazer figuras. Nossa Senhora, o que eu faço? Eu vou ter que explicar com palavras. E esse exercício de buscar uma linguagem que seja adequada para o leitor de um veículo de grande circulação não é um exercício simples, mas, ao mesmo tempo, é muito enriquecedor, porque eu confesso para vocês que eu aprendi muito no nível de profundidade, escrevendo sobre os assuntos e buscando modos de explicar sem o recurso aos nossos instrumentos fundamentais, fórmulas, que permitem dizer muito rápido as coisas. Então, foi um desafio. Uma coluna da Folha, de um jornal, tem outro limitador, que é o tamanho. Nossa, como é que pode restringir o tamanho? Durante um tempo, a coluna era só online. Quantos caracteres, Marcelo, a coluna na Folha? Oi? São quantos caracteres? Eu ultrapassei um pouquinho, mas, em teoria, é 1.850 toques. Tá? O que inclui espaços. Tá? Que é menos de uma página, né? É uma página com um e-mail de espaçamento, etc. Durante um tempo, a coluna era só online. Então, eles falavam 1.850, eu fazia 5.000. Tá? Mas online ninguém reclama. Quando passou a ser na versão impressa também, aí veio um lembrete bem enfático, e eu confesso que eu levei 1 ou 2 puxões de orelha da editora depois disso. Você não pode passar de 1.850. Eu continuo trapaceando um pouquinho e não levo puxão de orelha há um tempão, então eles estão resolvendo, mas é uma página. Esse é o meu critério. Eu escrevo, quando termina a página, se passou uma linha, já está grande demais, tem que voltar. Então, uma série de restrições
que, ao mesmo tempo, são desafios para você aprimorar o modo de comunicar com um público com o qual eu não estava habituado a comunicar. Mas você fica mais à vontade resolvendo problemas matemáticos ou escrevendo, né? Assim, que é um desafio maior para você? Né? Nossa, essa aí me pegou. Não sei. Hoje em dia, não sei. O trabalho, você sabe isso melhor do que eu, Bernardo, o trabalho de delimitar o que você quer contar e contar de forma tão agradável quanto possível, no espaço que você tem, é um desafio intelectual interessante. Tá? É diferente de você estar encontrando a demonstração de um teorema e a limitação de páginas não existe, mas existem outras dificuldades. É diferente. Eu não sei dizer... eu não sei... Vou estar que nem você ontem, empatou. Está certíssimo. E no seu trabalho, Marcelo, você orienta alunos, né, dá aulas, faz muita articulação, né? Você estava me contando ali nos bastidores, né, que ontem você aproveitou para fazer visitas à FAPESP, à USP, etc. Né? Assim, onde é que você encaixa a escrita nessa rotina, né? Assim, antes de começar tudo, é no fim do dia, nas brechas? Como é que... Então, a coluna começou em 2017 e não foi coincidência, tá? Eu comecei como diretor em 2016 e uma das ideias, das prioridades que eu tinha como diretor do INPA era acentuar a nossa ação na popularização, no diálogo com a sociedade sobre a matemática, se aproximar, porque isso é extremamente importante e nós não fazemos muito isso, não fazemos tanto quanto deveríamos. E em 2017, 2018, nós conseguimos, inclusive, fazer aprovar no Congresso Nacional uma iniciativa que foi chamada Biênio da Matemática no Brasil. Foi essencialmente um grande mutirão em todo o país para promover ações de aproximação da matemática com a sociedade. Várias das coisas que a gente fez nesse período continuam. Uma delas é o Festival Nacional da Matemática, que é um evento bienal que a gente organiza. Nós só conseguimos organizar no Rio de Janeiro, vai ser em 5, 6 e 7 de setembro, lá na Marina da Glória, mas incentivamos colegas em outras cidades a organizar e damos algum apoio nesse sentido. Tem havido festivais em outras cidades. É um evento para famílias, para escolas, para crianças, pais, mães, e é um evento para se divertir com a matemática, para curtir. Garanto para vocês que na hora de fechar os portões do festival, a gente tem que empurrar as crianças para fora, porque ninguém quer ir para casa. Tá? É divertido mesmo. Tá? E a coluna entrou muito nesse sentido, né, de nós buscarmos a aproximação com a sociedade. Me lembra, Bernardo, a sua pergunta? Sobre a hora que você escreve, como é que você encaixa na rotina. Então, nesse momento, o assessor de comunicação do INPA, o Rafael Gomide, trouxe a ideia de o que você acha de tentar escrever uma coluna na Folha. Posso sondar o pessoal lá, saber qual a receptividade. Eu falei, ótimo, excelente. A gente, para comunicar com o público, tem que buscar os grandes meios. E aí ele veio, olha, o pessoal está positivo e tal, querem fazer um teste, porque... Enfim, você bota um matemático para escrever no jornal, você quer primeiro ver o que vai sair, né, para não ser uma catástrofe. E eu falei, Rafael, mas uma vez por mês, tá? Porque eu não consigo de jeito nenhum encaixar mais do que isso na minha agenda. Isso em 2017, Bernardo. 2016. Ele me respondeu, Marcelo, você não é famoso o suficiente para negociar com a Folha. Eles estão dizendo que ou é semanal ou nada. Então, eu tive que encarar, escrever toda semana, e fazer isso. Eu falei, Rafael, vamos fazer durante o biênio. Em 2 anos, aí acabou, porque eu não consigo segurar esse rojão aí esse tempo todo. Bom, de então para cá, eu aprendi a inserir onde cabe. Normalmente, eu entrego a coluna nas terças-feiras de tarde, então, no início, eu fazia no domingo de manhã. Agora, estou fazendo na terça-feira de manhã, às vezes na terça-feira de tarde, e, ocasionalmente, terça-feira à noite mesmo. Mas você sabe como é que é a rotina do jornalista entregando o material no último minuto. Volta e meia é isso que acontece comigo. Você tem uma gaveta, que é como a gente chama, né, no jornalismo, textos sobressalentes ali, que se acontecer alguma emergência durante a semana, você não teve tempo, você manda o texto que está na gaveta. Não, texto eu não tenho. Eu tenho algumas ideias na gaveta para tentar explorar em situações de emergência. Aliás, a gaveta está ficando vazia. Já tive que apelar para isso, sim, mas é bem mais legal quando, alguns dias antes, eu começo a pensar junto com outra atividade, qual vai ser o tema, como
começar a pensar e já sentar com uma ideia do que é que eu quero fazer é bem melhor. Mas tem hora de emergência que você apela para qualquer coisa. De onde vêm essas ideias, hein, Marcelo? Qual é a matéria-prima, né, assim, da inspiração desses temas que vão acabar virando colunas? Alguma observação, alguma conversa de corredor? De vários lugares, tá? Sugestões de colegas, material que eu vejo em outras publicações no exterior, colegas meus que também fazem popularização e que me passam ideias, eu comento alguns dos textos, mas tem algo que eu não tinha previsto. No início eu me coloquei, mas escrever sobre matemática para quê? Escrever sobre matemática num jornal para quê? A gente tem que popularizar a ciência, mas, francamente, no jornal você não vai ensinar matemática, tá? Não pode ser esse o objetivo. O que realmente eu quero alcançar no final do dia, com o artigo? E eu percebi que o que eu gostaria é que o leitor, ao final do artigo, se sentisse melhor com a matemática, melhorar a relação do leitor com a matemática, fazer as pessoas felizes por meio da matemática. E, para isso, Bernardo, com frequência, eu me pego fazendo reminiscências da minha própria trajetória. O livro sobre xadrez que eu li quando eu fazia faculdade, ou o choque que eu tive. Deixa eu explicar. Minha mãe foi minha professora do primário. Tá? Eu fui alfabetizado pela minha mãe, aprendi tabuada, etc. E, de fato, a gente morava numa pequena aldeia lá no norte de Portugal e não tinha empregado, não tinha nada, e a minha mãe tinha 3 filhos. Então, o que ela fazia é pegar os filhos e levar para a escola. E a gente ficava por ali. Eu fui alfabetizado com 4 anos, e simplesmente porque eu estava por ali, tá? Me divertindo. E um dia, gente, eu tive um choque, eu devia ter, assim, por volta de 4 anos, eu tive um choque que eu descobri que a minha mãe tinha ficado maluquinha. Estava fazendo as contas todas erradas. Ela escreveu no quadro 2, depois colocou um símbolo assim, que eu não conhecia, eu achei que era um mais trocado, tá? E depois um 1 igual a 2. Então eu li 2 mais 1 igual 2 mais 1 igual a 2. Minha mãe até esse dia tinha sido uma pessoa muito razoável, mas aí deu muito errado, entendeu? Estava tudo errado. Só a segunda linha que estava certa. 2 mais 2 igual a 4. Tá? Eu lembrei disso muitos anos depois, fazendo faculdade, e acreditem se quiser, isso me ajudou a responder a questão do exame na faculdade, essa lembrança, tá? Então, quando eu vou escrever sobre um tema relacionado com isso, eu trago essa história também, porque eu acredito que é relevante. A gente fala muito sobre ciências humanas e ciências exatas, mas é relevante entender que matemática é feita por seres humanos, e, nesse sentido, ela é perfeitamente uma ciência humana. Então, trazer experiências boas, se possível, de como crianças, no caso eu, que era a criança que eu tinha mais à mão para exemplificar, interagem com... então, eu tento dar um pouco essa componente humana na redação do artigo, quando é possível e quando é real, né, evidentemente. Então, é todo um arco-íris de fontes de inspiração. Perfeito. E tem, eu acho, uma coisa engenhosa do livro, né, que é essa organização dos textos em ordem cronológica, né? Assim, tem textos da antiguidade, depois, enfim, vários períodos históricos, Renascimento, séculos mais recentes. Eu queria saber se o seu coração bate mais forte por algum desses períodos. Você acha onde estão as histórias mais saborosas na sua avaliação, né? Os leitores talvez, enfim, fiquem... Gente, é que nem filho, a gente ama todos, né? Sendo muito franco, a gente ama todos. A antiguidade tem histórias fantásticas, a gente sabe muito pouco sobre os detalhes, sabe muito pouco sobre as pessoas, quem que realmente foi o autor. Pitágoras não é o autor do Teorema de Pitágoras, certamente. Já Arquimedes, que é a grande figura da matemática da antiguidade e uma das maiores de sempre, a gente sabe pouquíssimo sobre ele também, várias das histórias são provavelmente apócrifas. Começa a ficar mais palpável no Renascimento. E aí acontecem coisas fantásticas. Eu adorei aprender os detalhes e escrever sobre a guerra das equações cúbicas, que todo mundo sabe que matemática é uma atividade super tranquila, tá? Matemáticos somos todos, zen e tal. Só que não.
Então, há uma série de episódios, e eu fui bastante fundo, lendo os textos originais, as cartas que foram escritas. Nossa, como aquele pessoal se tratava mal uns aos outros, insultos que hoje em dia a gente ficaria chocado. O senhor é gago, o senhor é o ignorante. Eu já ouvi falar dos nossos colegas de Brecha que o senhor finge que sabe de ciência, mas o senhor não sabe nada. Era assim, bem... E é legal ver essa dimensão humana, não necessariamente muito meritória, mas, enfim, essa dimensão humana vir junto com o que estava acontecendo na época, que era encontrar a maneira de resolver equações de terceiro grau, que é um problema que tinha 2000 anos de formulação, e foi resolvido durante o Renascimento e trouxe muito avanço de matemática depois. Você passa para a fase seguinte e começa a entrar uma questão importantíssima, que é a questão da presença da mulher na matemática e na ciência. Até hoje, a nossa distribuição de gênero é lamentável, e nós organizamos a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que é um empreendimento de hercúleo. São atualmente 23 milhões de crianças e jovens que participam todo ano. Desses 23 milhões, 50% são mulheres, claro. Fase 1, primeira fase, que é aplicada nas escolas, qualifica para a segunda fase os 5% melhores em cada escola. A gente vai olhar o gênero desses 5% melhores, 50% são mulheres, 5% é 1 em cada 20, tá? É um filtro. 5% são mulheres. Depois, na segunda fase, em função dos resultados, são escolhidos os medalhistas. E entre os medalhistas, as mulheres passam a ser minoria. Mas são minoria de um jeito um pouco estranho. Dependendo da idade, que nós temos 3 faixas etárias, nível 1, nível 2 e nível 3, baseado na idade, as garotas podem ser 30% das medalhas entre os mais jovens, nível 1, 20%. 10%. No ensino médio, as mesmas crianças e jovens que tinha 30% de medalhistas mulheres no 6º e 7º anos, cai para 10% no ensino médio. Por quê? Então, quando você chega no século XVII, XVIII, começam a surgir personagens interessantíssimas que fizeram ciência, as primeiras professoras universitárias do mundo, os primeiros doutorados femininos em matemática são... Eu confesso com muito embaraço que eu nunca tinha ouvido falar delas, até começar a escrever. Esse é o lado em que eu ganho, né, na escrita, aprendo um monte de coisas. Personagens absolutamente notáveis. Estou lembrando da Maria Gaetana, uma das primeiras professoras universitárias, uma italiana. Ela era a mais velha de 23 filhos que o pai tinha tido em 4 casamentos diferentes. E o sonho da vida dela era ser freira. Ela queria tomar ordens religiosas, mas ela tinha 22 irmãos e irmãs para cuidar. Então, ela cuidou da educação deles. E, para isso, porque em particular ela ensinava matemática para eles, ela escreveu um livro para ensinar matemática para os irmãos e para as irmãs. Esse livro foi publicado, se tornou uma obra de referência na Europa toda, a ponto dela receber cartas de parabéns da imperatriz da Áustria, do Papa, enfim... O próprio Papa que a indicou para a professora da Universidade de Bolonha. E aí depois, eventualmente, os irmãos e irmãs cresceram, todo mundo já não precisava mais dela. Ela era professora universitária, nomeada, nem sequer assumiu o cargo. Ela entrou num convento e não saiu mais, e acabou morrendo pobre, e deixando um contributo enorme em termos de ensino da matemática. Eu, que sou matemático profissional há 40 anos, nunca tinha ouvido falar até escrever sobre ela e outras. Então, ao mesmo tempo que chega mais perto, as histórias vão ficando mais ricas também. E nos nossos dias, evidentemente, tem todas as questões ligadas à tecnologia, à inteligência artificial, as questões éticas relacionadas com o uso das ferramentas matemáticas na tecnologia. Então, Bernardo, é que nem filho, a gente ama todos mesmo, ama todos igual. Muito bem. Queria aproveitar que você falou de inteligência artificial, né, que está justamente no subtítulo do livro. Acho que certamente aqui no público muita gente andou brincando com ChatGPT e outras ferramentas, né, desses grandes modelos de linguagem. Queria te ouvir sobre em que medida que a inteligência artificial muda o jogo na matemática. Você mesmo tem
usado de alguma forma? Que tipo de tarefas no seu trabalho? Ela ajuda a pular etapas na resolução de problemas ou não? Ou, enfim, em que medida que isso vai estar mudando e vai mudar o jogo para os matemáticos profissionais? Atualmente, a inteligência artificial ainda não é muito boa ferramenta na minha área. E a razão é que, como ela é treinada com dados, e não há tantos dados assim na internet ligados à matemática, o treinamento ainda não está aprimorado. Mas eu tenho vários colegas, inclusive no exterior, que profetizam que uma das primeiras profissões a morrer vai ser a minha. Tá? Vai ser a matemática, num certo nível. Por que a inteligência artificial é tão melhor jogando xadrez ou jogando Go do que dirigindo um carro autônomo? Porque o universo que tem que ser tratado quando se trata de um jogo, mesmo um jogo extremamente complexo como xadrez ou como Go, é muito limitado comparado com... É muito estruturado e limitado comparado com o que um carro tem que enfrentar na rua, que é praticamente ilimitado. O conhecimento matemático, por ser... Essa é a teoria, tá? A teoria que profetiza a morte da minha profissão se baseia nisso aí. Como o conhecimento matemático tem essa característica de estrutura, etc., seria mais vulnerável a uma formalização por inteligência artificial. Agora, o que sim já está acontecendo é o uso de inteligência artificial para verificar provas de teoremas. Porque em matemática, alguém faz uma afirmação. Por exemplo, deixa eu pegar uma afirmação aqui que eu gosto muito. Considera qualquer poliedro. Poliedro é um objeto sólido, limitado por faces e por arestas. Tá? Pega o número de faces, pensa no cubo. Tá? Quantas faces tem o cubo? 6. Então, pega esse número. Quantas arestas tem o cubo? Arestas são as linhas, né? São 4 em cima, 4 embaixo e 4 em pé, 12. E quantos vértices? Quantos cantos? São 4 em cima, 4 embaixo, 8. Tá? Faces menos arestas mais vértices dá 2. Ok? Eu não fiz a conta agora porque eu sei que dá 2. Dá sempre 2. Dá sempre 2. Tá? Então, esse é o enunciado. E você pode verificar isso brincando com os seus sólidos favoritos. Dá sempre 2. O segundo passo é você provar que isso é verdade. Tá? A ideia da demonstração, da prova rigorosa de um fato, que não basta experimentar 1.500 exemplos, isso não prova nada. Muito bem. Em certos casos, historicamente, as provas matemáticas são muito longas. Deixa eu dar um outro exemplo, que até hoje só existe uma prova muito longa. Você tem um mapa, vamos dizer, o mapa dos estados do Brasil. Você vai colorir para diferenciar os estados. Regra: 2 estados que tenham divisa comum não podem ser pintados com a mesma cor. De acordo, é lógico, não é razoável, porque isso cria confusão. Quantas cores precisa para pintar esse mapa? Tá? Essa questão foi colocada pela primeira vez por alguém na Inglaterra que estava pintando os condados da Inglaterra. E o sujeito percebeu que com 4 cores conseguia pintar todo o mapa. Aí experimentou com outro mapa, e com outro, e com outro, e com outro. E percebeu que, em alguns casos, dava para pintar com 3 cores, mas, em geral, 4 sempre era suficiente. Então, o teorema diz que qualquer mapa pode ser pintado usando apenas 4 cores. Isso só foi provado em 1976. A prova tinha alguns milhares de páginas e algumas dezenas de milhares de prints de programas de computador. Porque o que eles fizeram foi, primeiro, uma parte teórica, dizendo, olha, existem esses 8.000 mapas, que se você souber pintar esses 8.000, pinta qualquer um, com 4 cores. Tá? Isso é matemática. São 8.000, sei lá, um número assim, muito grande de mapas, mas é um número finito, que se você souber pintar esses mapas com 4 cores, então você pinta qualquer outro. E aí, faltava verificar se você sabe pintar esses 8.000. Tá? Então, essa segunda parte foi feita por computador. Até hoje, essa prova é enorme e muito difícil de verificar à mão. Então, se desenvolveu uma nova área da computação teórica, que é verificação automática de provas. Programas, e agora estão sendo aditivados com inteligência artificial, que fazem a verificação de que a prova está correta. Tá? Isso é altamente meritório, importante, permite dirimir dúvidas,
e é uma área em que a inteligência artificial está avançando a passos largos. E é um trabalho chatinho de fazer, né? Porque você verifica que a prova do outro sujeito está correta, ele leva a glória e você não leva nada. Então, enfim, é bom que a inteligência artificial se disponha a fazer isso. Muito bem. Isso no campo da matemática profissional, né? No campo da matemática do dia a dia, outro dia eu usei para dividir uma conta de bar. Funcionou. Assim, mas só para conta simples. Então, se a gente começar a usar nessas refeições de matemática, começar a usar a inteligência artificial para dividir a conta, vai diminuir os conflitos, com certeza. Muito bem. Marcelo, eu queria falar um pouco das suas referências, né? Eu fico lembrando, na minha infância, o meu gosto de matemática foi muito estimulado pela leitura do Homem que Calculava, né? Do Malba Taha. Acredito que muitos das pessoas na plateia aqui também leram, que é um professor e escritor brasileiro, Júlio César de Mello e Souza. E, enfim, está aí gerações cativando, né, e estimulando para a matemática. Não sei se ele é uma referência para você. Que referências você tem de escrita de matemática para o grande público? Então, eu cresci em Portugal e, infelizmente, pelo menos no ambiente em que eu cresci, o Malba Taha não era conhecido. Eu só fui tomar conhecimento dele quando cheguei ao Brasil, quando voltei para o Brasil. E demorei até uns anos para comprar. Comprei, li. Não é a mesma coisa ler crescido que quando lê em criança. É melhor ler mais cedo. Mas é uma obra que teve um papel muito importante e, de certa forma, é um modelo do que eu falo, que a gente tem que comunicar a matemática de um jeito acessível para a sociedade como um todo. Eu não tive esse contato direto com ele, mas eu tenho lembranças muito queridas, muito intensas, de assistir na TV Cosmos, com o astrônomo Carl Sagan. Que falava sobre astronomia, evidentemente, mas também falava sobre filosofia e falava sobre matemática. E alguns dos meus momentos de maior fascinação com a matemática aconteceram escutando o Carl Sagan. Eu lembro de um modo muito especial do programa em que ele fala sobre dimensão, objetos de dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, e aí aquele passo para o infinito, dimensão 4. E como é que você, num programa de TV, fala sobre dimensão 4? Nós não fomos treinados, não temos um software e um hardware para pensar em dimensão 4. Os matemáticos fazem isso usando fórmulas, e fazem muito bem. Com o formalismo matemático adequado, dimensão D está ótimo, qualquer dimensão. Tá? Mas o nosso cérebro, que foi projetado pela natureza para fazer outras coisas, para assegurar a nossa sobrevivência na savana, não está planejado. E ele faz isso de maneira magistral. Ele pega um cubo, só as arestas, né? E com uma luz, e projeta o cubo, a sombra do cubo, numa folha de papel. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Pega um cubo normal, feito até com um canudinho, por exemplo, e você vê a sombra do cubo no papel. Então, é um objeto tridimensional que, quando você olha a sombra, dá uma sombra bidimensional. Aí o Carl Sagan propõe o seguinte: vamos fazer o mesmo com o cubo tetradimensional, o cubo de dimensão 4. Nós não podemos vê-lo, mas podemos ver a sombra dele. E a sombra dele será um objeto tridimensional. E aí ele mostra, chama tesseracto. Se vocês nunca viram, vale a pena ver. É um objeto concreto, que existe na vida real. O tesseracto é a sombra de um cubo de dimensão 4. Foi aí que eu entendi. Eu era garoto, não era tão jovem assim, acho que estava fazendo faculdade, então eu conhecia os conceitos, mas nunca tinha visto a capacidade para comunicar desse modo. E eu sinto muita falta da gente ter no Brasil, na comunicação, programas, veículos, já não sei se a essa altura é na TV, se é nas redes sociais, realmente não sei mais qual é o melhor veículo para isso, mas a gente ter uma divulgação de alta qualidade, de popularização da ciência em geral, como era o Carl Sagan fazia. Na área de matemática, em específico, assim, se alguém que gostou do seu livro e quiser se aventurar em outras leituras, você tem alguém que você acha que escreva particularmente bem?
Não sei, eu lembro que me marcou muito a leitura do livro sobre o Teorema de Fermat, do Simon Singh, o último Teorema de Fermat, que chama, eu lembro de ler com muita empolgação, um livro de divulgação, isso já faz o quê, uns 20 anos, esse lançamento? Por aí, 20 anos. Gente, vai parecer que eu quero monopólio só para o meu livro, não é isso, tá? Mas eu não sou muito bom para dar referências desse tipo, Bernardo, sendo muito franco. Aliás, quando me pedem referências técnicas de livros de texto, de matemática também, eu fico sempre no maior embaraço, porque eu não sou muito bom. Esse livro aí é sobre Fermat, eu lembro de ter folheado, não li, era um assunto que eu já conhecia, é um bom livro, sim. Está me escapando o nome agora do... Bom, está me escapando. Existem boas obras de referência, algumas delas traduzidas, por exemplo, sobre probabilidade, sobre o papel que o incerto, a incerteza tem no nosso dia a dia, no nosso universo, na nossa concepção, que é muito maior do que as pessoas imaginavam. Há várias boas obras disponíveis, mas não sou a pessoa certa para dar... Bom, há um livro maravilhoso da Tatiana Rock, O Dia em que Chegamos de Marte. Está na minha mesinha de cabeceira, ainda só consegui ler o primeiro capítulo, mas posso garantir para vocês que é ótimo. É um livro de histórias sobre a matemática, mais extensas do que o que eu escrevo, muito bem escrito. Tatiana tem uma cultura enorme, ela é doutorada em História da Matemática. Então, se eu for puxar a brasa para a sardinha da produção nacional, vamos de Tatiana. Excelente, eu fui aluno dela, ela, enfim, uma ótima escritora também. E, Marcelo, a gente, de alguma maneira, a gente ainda vive no mundo das duas culturas, né? Como se chama até, quando a gente fala, eu sou de exatas, eu sou de humanas, né? Assim, tem esse ensaísta americano, C.P. Snow, que é coisa de 60 anos, escreveu esse ensaio chamado As Duas Culturas, em que ele, enfim, falava da incomunicabilidade, né, desses dois universos, né? A gente está aqui no universo da Feira do Livro, em que, para adaptar um pouco um exemplo que o Snow usou nesse ensaio, né? Assim, aqui eu acho que muita gente se sentiria envergonhado de dizer, olha, eu não li Machado de Assis, mas talvez nem tantas pessoas se sentissem envergonhadas de dizer, eu não sei de cor a fórmula de Bhaskara, que eu aprendi no seu livro, que só no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara, nos outros países ela tem outro nome. Mas, enfim, o exemplo que ele dá é a segunda lei da termodinâmica, né? Ele vai dizer, as pessoas não se envergonham de não saber a segunda lei da termodinâmica, mas se envergonham de não ler Shakespeare, né? Enfim, a gente vive um pouco esse mundo. Você acha que a escrita para o grande público, né, sobre matemática, sobre ciências, é um meio para a gente transpor, né, esse muro que existe entre as duas culturas? Como é que a gente pode contribuir para isso? Você me perguntou há pouco quando que eu escrevo a coluna, eu te falei que às vezes é na terça de manhã, outras vezes na terça à tarde. Excepcionalmente, essa semana eu já escrevi, vai sair na quarta-feira, e é basicamente sobre o que significa para um matemático participar de uma feira do livro. Tá? E o que isso traz em termos de pensar na antítese entre exatas e humanas, e é um manifesto contra a ideia de que a antítese existe. A separação entre humanas e exatas é uma invenção muito recente. Vocês olham os estudos, os planos de estudos medievais, e não existia isso. Você aprendia astronomia junto com gramática, e não tinha uma que fosse... Ninguém podia ser completo como pensador, como scholar, sem ter estudado todas as humanas e exatas. Essa diferenciação não existia. E, de fato, ao longo do tempo, as pessoas se destacavam em vários domínios. Não tinha essa limitação. É claro que, à medida que o conhecimento e a ciência foram se ampliando, houve uma tendência crescente para a especialização. Até o final do século XIX, nós ainda tínhamos matemáticos que sabiam a matemática toda. Mas isso, hoje em dia, já é impossível. A especialização existe. Tá? E eu acho que é incontornável. O último grande matemático universalista foi Poincaré, que viveu na virada do século XIX para o século XX. Ninguém hoje mais consegue abarcar sequer a matemática toda. Mas isso é uma coisa, você se especializar. A outra é você achar, o meu domínio de conhecimento é de exata, gente. Eu não sou obrigado a entender Picasso. E do outro lado,
eu sou de humanas, então a segunda lei da termodinâmica não me diz respeito. Eu acho isso um erro. E o ato de comunicar, eu tento, dentro das minhas óbvias limitações, tento não me ater a essa limitação, porque eu acho que tolhe e empobrece aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente é como ser humano. E no seu caso específico, assim, a outra cultura, né, que para você é das humanidades, das artes, enfim, em que medida que ela faz parte da sua rotina? Você tem referências no mundo das letras, por exemplo? Eu li Saramago inteiro, mas não sei se isso conta. Eu tenho bem menos conhecimento. É uma das conversas que eu tenho com meu filho com certa frequência. Meu grande lamento é não ter estudado música. E quando eu falo estudar música, não é aprender a tocar violão, tá? Que é nobre, etc. Mas não é isso. Não é estudar música para poder aparecer na festinha e tal. É entender música. Eu cito com muita frequência uma frase do grande naturalista Charles Darwin. Ele diz que lamento muito não ter estudado mais matemática quando era moço, porque eu hoje entendo que as pessoas que têm esse conhecimento veem coisas, é como se tivessem um sentido que outros não têm. Eles veem coisas que esses que sabem a matemática veem coisas que eu não consigo ver. Eu sinto exatamente a mesma coisa em relação à música. Quando eu estou com alguém que entende música, repito, não se trata de tocar instrumento, eu percebo que essa pessoa vê coisas que não me dá. Enfim, nunca tive interesse em aprender instrumento e quando tive aula de música foi um vexame, uma catástrofe, então lamento. E, de certa forma, isso se estende a outras áreas das artes e da literatura, mas eu leio muito e sempre li, e de forma bastante ecumênica. Como criança, eu devorava qualquer livro que aparecesse na frente, porque na altura não havia TikTok, felizmente, então o tempo sobrava para caramba. As férias de verão, 3 meses e meio de férias de verão, ninguém ia fazer o quê? A coisa mais divertida que tinha. Meus irmãos eram menores, não queriam brincar comigo, só queriam brincar com coisas de criança pequena, então a leitura era uma via de escape, e eu li absolutamente tudo, desde... Hoje em dia leio muito história. O meu hobby é ler praticamente tudo sobre história. Vou aproveitar que você falou do TikTok para antecipar uma pergunta que estava prevista para daqui a mais um pouco, né? Assim, a gente tem um ecossistema de divulgadores da matemática, né, nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, em outras redes. Você acha que não sei que medida que você tem familiaridade com esse universo da divulgação nas redes sociais? Queria ouvir um pouco sua avaliação sobre o potencial dessas ferramentas para popularizar a matemática e para, enfim, estimular o gosto pela disciplina nas crianças. O potencial é enorme. E uma regra óbvia que a gente tende a esquecer: se você quer comunicar com alguém, você tem que escolher o veículo que vai chegar onde você quer chegar. Você não escolhe o veículo. Quem escolhe o veículo é quem recebe a informação. E você tem que se adaptar. E é óbvio que hoje, nos dias de hoje a gente tem que estar nas redes sociais para conseguir isso. E existem vários, estou pensando no YouTube, por exemplo, vários canais absolutamente maravilhosos de popularização da ciência, tá? E da popularização da matemática. Eu já gastei um tempo assistindo, já aprendi coisas de matemática assistindo, absolutamente maravilhoso. Agora, como em tudo na vida, existe o trigo e o joio. Existem contra-exemplos para isso que eu estou falando. Existem também veículos de divulgação da matemática que facilitam a matemática, tem várias aspas em volta, facilitam a matemática omitindo a matemática da comunicação. Eu mostrei tenho 2 filhos, eu mostrei para eles um canal de YouTube especificamente, que eu não vou dizer qual e a minha filha, que devia ter uns 10 anos, assistiu o vídeo, supostamente era um canal de matemática, e no final ela me olhou e disse: pai, mas não tem matemática nenhuma nisso que ele está falando, não, né? Ele só está ensinando um truque, isso aqui não é matemática. E eu dei um beijo na minha filha, que é uma moça inteligente, e tinha percebido tudo. Então tem também isso, gente. Se estiver
Enfim, por vezes, não é que tem aquela história que se está fácil é porque está errado, não é bem isso, tá? Porque quem faz bem feito é super agradável de seguir, mas tem que ter conteúdo. Isso nem sempre a gente nem sempre recebe nesses canais. Uma das minhas ambições e não para mim, tá? Mas é nós termos no Brasil quem faça essa divulgação de grande público para no Brasil, na TV, nas redes sociais, com a qualidade que eu vejo em vários canais lá fora. Perfeito. E para a gente continuar um pouco, de certa maneira, nesse tema das duas culturas, né? Assim, as ciências exatas e as humanidades, eu queria falar um pouco da resistência que muita gente tem à matemática, né? Assim, e aqui tinha uma pergunta que eu tinha previsto, que de alguma maneira se sobrepõe com uma que a gente acabou de receber aqui do público. O pessoal está aqui, as perguntas são feitas por escrito, quem quiser fazer, o pessoal está recolhendo aqui. Tem um papelzinho aí para apresentar as questões. Bom, vamos seguir aí. Sim, a gente chega lá, mas então quem quiser fazer perguntas... Aí aqui, justamente, a matemática é uma disciplina temida pelos alunos, né? O que fazer para torná-la mais aceita, mais tranquila? E a pessoa completa, né? Assim, minha filha aqui presente fica muito nervosa nas provas, como humanizá-la, né? Então, enfim, de onde vem essa resistência? Isso é um fruto dessa separação das duas culturas? Então, eu estava me segurando para não sacar do bolso a cartada das neurociências. O que eu ouço que eu escuto de especialistas nas neurociências é o seguinte: ninguém nasce de humanas, ninguém nasce de exatas. Tá? Nós nascemos seres humanos com um cérebro plástico em branco, em grande medida em branco, pode ser moldado de qualquer forma. A plasticidade do cérebro humano é impressionante. Tá? Ninguém nasce com o carimbo marcado. O que acontece é que a experiência dos anos iniciais, na escola, mas antes da escola também, determina muito em que direção a gente vai. E não é porque o seu pai é engenheiro que você vai virar de exatas, depende da prática. Tá? Então, há um estudo, Bernardo, que foi feito uns anos atrás, eu não lembro mais quem fez, mas lembro que foi apoiado pelo Instituto TIM, que, entre outras coisas, media o percentual de crianças na escola, em idade escolar, que gostam de matemática ou que não gostam. Tá? E eu lembro que nós tivemos afixado lá na parede do meu instituto, durante muito tempo, o gráfico resumo desse estudo. E assim, aqui, deixa o professor de matemática entrar em cena. Aqui, o eixo do X, o eixo horizontal, é a escolaridade. Primeiro ano, segundo, etc., até o nono, primeiro ensino médio. Com essa mão, eu vou marcar o percentual de crianças que gostam de matemática. Autodeclaração, tá? E com a outra mão esquerda, eu vou marcar os que não gostam. Tá? Então, todo mundo entra na escola, quase todo mundo entra na escola gostando de matemática. E perde esse gosto ao longo do tempo. Por quê? Algo está acontecendo. Eu tenho uma pequena teoria, mas esse é assunto que merece ser estudado. Tese de doutorado, etc., merece ser estudado. Não sei se houve um segmento para esse estudo. A matemática dos anos iniciais, a matemática do infantil, a matemática do começo da educação formal, é uma matemática que se relaciona muito bem com a experiência da criança. Lá em casa, a gente brincava, sempre que tinha pizza, era ocasião para falar sobre frações. Eu aprendi com os meus filhos que 2 pedaços, você pega a pizza e corta em 8 pedaços, tá? Então, cada pedaço é um 1/8. Pegar 2 pedaços, ou cortar a pizza em 4 e ficar só com um pedaço maior, dava no mesmo. Eles aprenderam com pizza, aliás, me ensinaram com pizza, que 1/4 é igual a 2/8. Então, a conexão aí é clara. Você não tá fazendo contas abstratas no quadro e tal, e o professor ditando, no sentido de ditador, a verdade. Você está vendo a coisa acontecer. Tá?
Contagem é fundamental para você contar seus brinquedos, saber se a irmã pequena pegou algum dos brinquedos de você. Então, tem uma aplicação prática, uma aplicação concreta. E é óbvio que, à medida que a criança vai crescendo e vai avançando no ensino formal, a matemática que é ensinada vai ficando mais abstrata. É para ficar. Tá? É para ficar. O grande desafio do professor de matemática é manter essa conexão com a realidade. É continuar explicando para que serve. E o para que serve, gente, não é sempre onde que eu vou usar isso na minha vida. Isso é uma pergunta errada, tá? Porque o próprio processo de aprendizagem muda a sua cabeça. Você pode não usar a lista dos afluentes da margem esquerda do Amazonas nunca na sua vida, mas nem por isso isso ajuda na sua formação. Então, manter a conexão, manter o elo com a realidade é o desafio do professor de matemática. Se fosse fácil, nós estaríamos numa situação muito mais favorável do que estamos em termos de educação, de ensino de matemática. Mas é por aí. E é nesse processo, nesse alinhamento da realidade, que eu acho que a gente perde o nosso leitorado na sala de aula. E que papel, eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouco das Olimpíadas, né, da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né, que é organizada pelo INPA, seu instituto, e em que medida que elas podem ter um papel de, enfim, derrubar um pouco esse temor, esse pavor que muitos alunos têm pela disciplina? A Olimpíada é um instrumento absolutamente precioso. Ela é realizada essencialmente em todo o país. Esse ano, nós estamos organizando a 19ª edição. Temos a participação de todos os municípios brasileiros, menos 5. Explicar o que acontece nesses 5 seria outra história, mas todos localizados no Rio Grande do Sul, tá? Não vamos pensar que é no meio da Amazônia. A Olimpíada chega ao país inteiro e ela leva a matemática para a escola de um ponto de vista do desafio, da resolução do problema. Não sei se algum de vocês chegou até vocês a crise das flores, da pergunta das flores da última prova da Olimpíada, movimenta paixões, viralizou, etc. Leva a matemática pelo ponto de vista do desafio, que eu acho que o pessoal da pedagogia não entende o quão importante esse incentivo é para o aprendizado, para a atenção, para nós termos o público de alunos presentes, de corpo e alma, na sala de aula. E ela, por ir a todos os locais do país, pode levar esse benefício realmente para todos os brasileiros. E, ao mesmo tempo, ela leva oportunidades. A Olimpíada, uma das críticas ferozes que é feita à Olimpíada, é que não substitui a sala de aula. Mas é claro que não substitui. Ninguém falou que era para substituir. A Olimpíada é para que o seu aluno, para ajudar a que o seu aluno esteja na sala de aula de corpo e alma. Só corpo não resolve. Tá? É para que haja uma motivação, haja um interesse. E ela também leva oportunidades, que é algo que eu não sei se a gente previu quando começamos. Quase 20 anos depois da Olimpíada ter acontecido, eu posso dizer para vocês que as vidas de milhares e milhares de jovens brasileiros foram mudadas por causa da Olimpíada. Vocês têm aqui em São Paulo uma das deputadas federais mais votadas do país, a Tabata. A Tabata nasceu numa família humilde, numa comunidade de São Paulo, e a vida dela mudou no dia em que ela fez a prova da Olimpíada e ganhou uma medalha de prata, se não me engano. No ano seguinte ela ganhou ouro. Tem que ouvi-la contar isso aí. E a vida dela mudou. É uma pessoa que estaria certamente num lugar completamente distinto se não fosse o foco, o holofote que incidiu sobre ela na hora que ela mostrou o talento dela por meio da matemática. E depois enveredou para outro caminho que não tem nada a ver com a matemática. E essa história se repete em todo o país. Temos um medalhista em Alagoas. O Bernardo, ele se preparava para a Olimpíada estudando no quarto, só que a casa não tinha luz, não tinha energia elétrica. Ele estudava com a luz que vinha da iluminação pública da rua, que entrava pela janela. Um aluno do Acre, que ganhou medalha de ouro, não tinha professor de matemática na escola dele, se preparou no YouTube, assistindo canais que são mantidos por ex-medalhistas. Então, tem toda uma corrente
que leva oportunidades e cria chances de vida para pessoas no Brasil inteiro, com um foco muito grande nas classes mais humildes, porque é a Olimpíada das escolas públicas. Embora todas as escolas possam participar, a grande maioria dos participantes vem da escola pública. Então, é um instrumento para identificar jovens talentosos, é um instrumento para incentivar o gosto pela matemática e é um incentivo de justiça social que abre, por abrir oportunidades em locais que não... No Rio e São Paulo é fácil dessas oportunidades virem na sua direção, ou relativamente mais fácil. Mas imagina esse país imenso, o que acontece, e a Olimpíada chega lá. Isso torna ela preciosa. Sim. Marcelo, a gente tem... na matemática brasileira, a gente tem... de certa maneira, está nos dois extremos, né? Assim, a gente tem o INPA, que é um instituto de qualidade renomada, né? Tem pesquisadores que vêm do mundo inteiro, que buscam, falam, vou para o Rio de Janeiro, vou para o INPA, que é um centro de excelência em várias áreas da matemática. Arthur Ávila, né? Que é um grande matemático brasileiro, ganhou a medalha Fields em 2014, em certa medida o equivalente na matemática do Prêmio Nobel nas ciências. E muito, em grande medida, por sua atuação institucional, também o Brasil foi alçado ao grupo 5, né, da União de Matemática Internacional, que é a primeira divisão, né, a gente está ao lado das grandes potências matemáticas do mundo, né, assim, lado a lado com os melhores. E, por outro lado, a gente tem também nas avaliações do PISA, né, que é um instrumento que mede o desempenho dos alunos em algumas disciplinas, o desempenho dos alunos brasileiros costuma estar sistematicamente lá na rabeira, né? Quer dizer, a gente está na ponta da matemática no centro de excelência e no ensino os nossos alunos não se saem tão bem nesses exames. Como é que o que explica essa discrepância e como é que a gente sai disso, né? Assim, como é que a gente melhora o desempenho dos alunos? Tem uma... Enfim, eu acho que uma resposta minimamente completa tomaria horas aqui para a gente analisar a sociopolítica brasileira, tomaria horas. Há uma grande componente de perversidade socioeconômica nesse quadro que o Bernardo descreveu. Porque uma coisa é você sustentar, e nem por isso deixa de ser heróico, sustentar algumas instituições bem delimitadas em grandes centros, etc. De outra ordem de magnitude, é você ter um ensino público de massa, de qualidade no país todo. E as classes sociais a quem essas duas prioridades se dirigem são bastante distintas. E eu temo que no Brasil a educação básica, não tenha o lobby político que merece ter. Quando eu dou palestra, eu costumo perguntar quem aqui no público, na última eleição, votou com educação como um ponto, um critério. Votou no deputado, votou no senador, levando em conta a educação como critério. Normalmente, 1/3 das pessoas levantam o braço. Tá? Eu não vou fazer esse exercício hoje aqui, não, gente, fiquem tranquilos. Mas eu tenho que confessar que eu mesmo não sei responder essa questão. Até que ponto, na hora de votar, eu priorizo a educação como critério fundamental, mas deveria ser. Tá? Então, há uma questão... educação básica, educação pública tem que ver com as classes menos favorecidas, politicamente menos organizadas, a gente paga o preço por isso. Agora, não é inócuo. Tá? E quando eu digo não é inócuo, quer dizer, não é só um problema de educação. Eu dei uma palestra na FAPESP na sexta-feira, eu vou fazer um resuminho do que eu contei lá. Nós sabemos, em fevereiro desse ano, a Fundação Itaú publicou um estudo que eles fizeram com a colaboração do INPA sobre a contribuição da matemática para a economia do país. Nós não inventamos essa ideia, isso já foi feito em outros países, e a resposta em países como o Reino Unido, a França, a Austrália, etc., é que a matemática contribui nesses países com entre 15% e 18% do PIB. 15% a 18%, vou repetir porque isso aqui merece ser pontuado, 15% a 18% do PIB de um país avançado resulta de atividades intensivas em matemática. Não é aula, né? É aula também, mas é tecnologia, engenharia, enfim, tecnologia de informação, fármacos, aeronáutica, agronomia.
Então, eu tinha a curiosidade, conhecia esses estudos, tinha a curiosidade de saber qual é a realidade brasileira. Tá? E, mais ainda, a França, a essa altura, já fez esse estudo 2 vezes, com um intervalo de 10 anos. E o que aconteceu também é o que eu previa. Passou de 16 para 18. Não é só que é grande, está crescendo, está aumentando. E quem presta atenção nas notícias não vai ficar surpreendido com isso. A presença da inteligência artificial, da ciência de dados, etc., nos nossos dias é óbvia. A matemática está invadindo áreas que onde ela não estava presente. O estudo da Fundação Itaú concluiu que no Brasil o percentual é de 4,6%. Tá? E eu acho que o pessoal do Itaú ficou assim, um pouco embaraçado. E aí, Marcelo, como é que você se sente em relação a isso? Achando que eu ia ficar triste. Né? Eu não fiquei triste, eu não fiquei surpreso. É claro que nós estamos atrás. Vou citar um dos meus heróis favoritos, Napoleão Bonaparte. Napoleão estava, em 1812, estava no fronte leste, invadindo a Rússia, e aí, numa carta que ele escreveu para Laplace, o matemático Laplace, ele colocou a seguinte frase: a prosperidade do Estado está diretamente ligada à excelência da sua matemática. Então, o Napoleão gostava bastante de Laplace, inclusive o nomeou como ministro do interior da França. 3 semanas depois o demitiu, porque, segundo ele, Monsieur de Laplace trouxe para a administração pública o sentido do infinitamente pequeno, do infinitamente pequeno. Ou seja, aparentemente Laplace, como administrador, era muito picuinha, não servia para ministro, mas como matemática tinha maior admiração. Então, no fronte leste, o Napoleão está dizendo isso. A qualidade da matemática é fundamental para a prosperidade do Estado. Nos nossos dias, a maneira de ler isso é que quanto mais avançada é uma economia, quanto mais desenvolvido é o país, maior é a presença da matemática na sua economia. Nós estamos em 4,6%. Eu não fiquei triste. Pelo contrário, eu vejo isso como uma oportunidade. Estamos em 4,6%, mas os franceses estão em 18%. E nós não somos menos que os franceses. O que a gente tem que fazer é passar de 4,6% para 18%. Se fosse fácil, já estaria feito. Não é fácil. Tem que trabalhar. Mas significa o quê passar de 4,6% para 18%? Significa muita coisa, tá? Significa um país mais feliz, crianças com melhor autoestima e um monte de outras coisas. Mas significa, gente, em dinheiro, em grana mesmo, significa 1,4 trilhões de reais por ano. É essa riqueza que está ao nosso alcance, se fizermos o que deve ser feito, aumentar 1,4 trilhão de reais por ano. É renovável, é sustentável, tá? Então, não é só uma questão educacional, é uma questão de prioridade estratégica de desenvolvimento. Tá? Não estou dizendo que isso vai ser fácil, vai ser conseguido rápido, mas os fatos estão aí, é possível. Muito bem. E na ponta da excelência, né, da matemática, Marcelo, a gente, se não me engano, foi em 2018, né, que o Brasil passou para a primeira divisão. Queria te ouvir sobre os desafios para ficar. Né? Assim, imagino que para a gente sustentar essa posição não seja uma coisa fácil. Né? Assim, Arthur Ávila vai ter sucessores, né? Como é que a gente faz para se manter na ponta? Se manter na ponta não é fácil, e eu devo confessar para você, Bernardo, que nem tudo são satisfações nessa vida. Depois que a gente fez o biênio da matemática, teve todo esse esforço de buscar dialogar com a sociedade, aproveitar, alavancar a questão da medalha do Arthur. Nós tivemos períodos difíceis que vieram depois. A pandemia foi um dos vilões, não foi o único. Somos ainda um país que está buscando reencontrar a via do fomento da ciência. A ciência brasileira está apanhando ainda nos dias de hoje. O fomento é altamente insuficiente. Um país que estava com perdoem o matemático, uma derivada positiva, que significa que está crescendo. Tá? Nós temos que repensar, temos que retomar esse ritmo de crescimento, mas eu não acho que a gente tenha alternativa de jogar a toalha, tá? Não é uma opção.
lá na palestra da FAPESP, tem um aluno que me disse, mas, professor, a minha tentação é ir para o exterior e tal. Eu disse, pode ir, mas olha como é que nós chegamos até aqui. Nos anos 50, o Brasil não tinha nada. O Brasil começou a ter ciência de verdade, com fomento institucional, etc., nos anos 50. Começou com a física, a busca pelo nuclear, etc., e a matemática foi atrás. E nessa época, 50, 60, etc., grandes cientistas brasileiros que estavam fazendo doutorado no exterior tiveram a opção entre ficar no exterior ou voltar para cá. E, sendo muito franco, aqueles que não voltaram a gente já esqueceu, mas aqueles que voltaram são gigantes da nossa ciência, ficaram aqui e fizeram a diferença. E nos trouxeram onde nós estamos, que, com todas as nossas deficiências, é muito melhor do que 50, 70 anos atrás. Então, não temos alternativa, jogar a toalha não é uma alternativa. E você citou mais cedo aqui hoje essa disparidade de gênero, né, que a gente tem na matemática, no próprio INPA, né, até outro dia eram uma ou duas pesquisadoras num quadro de 40, se não me engano, cerca de 40. Como é que a gente sai disso, né? Assim, não sei se a proporção ainda é essa lá no INPA. Nós temos 2 pesquisadoras em 48, membros do corpo de pesquisadores. Criamos uma outra carreira equiparada, chama cientista de projetos, que está no começo. Temos 3 cientistas de projetos, incluindo uma mulher. A questão vai muito além. Não é que a gente tem um monte de candidatas a pesquisadoras do INPE e a gente fala que não, porque não queremos. Pelo contrário, é raríssimo. E chegar nesse patamar ainda assim lamentável envolveu um esforço, busca, não foi por cotas, mas envolveu uma mobilização, etc. Até para dizer para as colegas que elas seriam bem-vindas se candidatassem, né? Que são bem-vindas quando se candidatam. Agora, é um problema que está muito além da gente. Eu mencionei há pouco a questão das medalhas das Olimpíadas, né? Lembrando, 30% dos medalhistas no 6º e 7º ano são mulheres, 20%, 10% no ensino médio. Ano após ano. Não é que naquele ano a safra era melhor no nível 1. No ano seguinte, elas estavam no nível 2, 2 anos depois estavam no nível 2. E há um processo de, entre aspas, perda que ocorre e que não pode ser explicado apenas em termos de talento, de mérito. Ninguém emborrece, né? São fatores, certamente, socioculturais que merecem ser estudados. Sempre que eu vou a premiações da Olimpíada, a mais recente aconteceu há pouco, eu pergunto para as garotas medalhistas por quê, como é que elas mesmas explicam esse fenômeno, elas que estão lá, que ganharam medalha, e a resposta, ela não tem a menor dúvida. Os meninos são muito mais incentivados. As garotas não têm menos role models, menos modelos para se inspirarem. O desequilíbrio de gênero se auto-perpetua. Você entra numa sala e só tem você de mulher, nossa, intimida, né? E em casa, na escola, há um viés, por vezes consciente, eu acredito que a maior parte das vezes inconsciente, que nos leva a dizer, filhinha, tá bom, você já foi longe, moleque, tem que se esforçar. Uma atitude, uma diferença de atitude de nós mesmos, pais, responsáveis, professores, que é um dos vilões do processo. Nós, no doutorado, eu levantei os dados uns anos atrás, sem nenhum esforço de ação afirmativa, nós tínhamos 12% de mulheres entre os candidatos, 15% entre os admitidos e 10% entre os concluintes. Mais uma vez, você vê, é claro que são números pequenos, eu não exageraria na relevância dessas estatísticas, mas é um fenômeno social. Agora, completamente artificial, não há evidência nenhuma científica que apoie a ideia de que, como já foi dito, ciência não é para mulheres, né? Claro, mas enfim, esse trabalho de base de escrita, de popularização, né, das Olimpíadas, isso tudo, quem sabe, vem a ter frutos, né, daqui a alguns anos.
Marcelo, voltando para o livro, a Mariana traz uma pergunta aqui, né? Ela menciona os desafios para os leitores que você costuma colocar em algumas colunas, né? Ela quer saber se os leitores respondem, né? Assim, se algum leitor passou a responder sempre, ou se as respostas variam de acordo com os temas. Essa é uma ótima pergunta. Uma das maiores alegrias profissionais que eu já tive em 40 anos foi, eu acho que é uma coluna que inclusive está no livro. No final do ano, eu inventei de colocar uma lista de desafios. E eu disse, olha, isso aqui é para ser resolvido em família. Tá? Na ceia do Réveillon, é para as pessoas se divertirem. Vocês estão rindo, porque, claro, né, matemática e diversão, a gente não está habituado a pensar que vão juntas. Eu recebi um e-mail maravilhoso de um senhor. Nesse ano, eu recebi no e-mail da Folha 200 mensagens sobre isso, tá? De todos os tipos. Mas quero destacar 2. Um senhor me escreve, diz, olha, Marcelo, muito obrigado. Meus 2 filhos já são adultos, eles moram no exterior, meu filho está nos Estados Unidos, a minha filha está na Alemanha, mas eu sempre envio para eles cópia das suas colunas, e essa em particular a gente está resolvendo junto. Inclusive, meus filhos me ligaram, lá dos países onde eles estão, e a gente conversou sobre isso no jantar do Réveillon, etc, etc. Pô, fiquei tocado, né? Fiquei tocado. Aí eu passei, li mais algumas. Olha, oi, Marcelo, tudo bem? Fulana, eu estou te escrevendo porque eu moro na Alemanha, mas meu pai sempre me envia cópia das suas colunas. Eles nem sequer combinaram. Os 2 me escreveram, os 2 me contaram a mesma história, de como estavam no telefone, falando, o irmão, ela e o pai, tratando dos problemas, dos desafios de final de ano. Eu acho que eu escrevo por causa desses momentos, tá? Porque é nesses momentos que você vê os textos que eu consigo produzir, levando um pouco de alegria, de felicidade, de diversão. E nesse ano eu recebi um monte de desafios como esse. Agora, a minha política é que eu nunca dou as soluções, tá? O pessoal da Tinta da China reclamou comigo, me ameaçaram. Tudo bem, a gente não coloca as soluções no livro, mas vamos mandar as perguntas para você. Pode mandar, pode mandar. Eu não dou as soluções porque não tem graça nenhuma ler a solução. A graça toda é tentar resolver. E eu tenho um monte de exemplos de pessoas que me escrevem, Marcelo, e a solução? Não vou dar, mas me conta o que você já fez. A pessoa me conta. Tá bom, mas você pensou em ir por essa direção? Vou pensar. E ficamos num ping-pong, que me dá muito mais trabalho do que escrever o gabarito da prova, acredite, né? Mas é muito mais prazeroso e muito mais produtivo, tá? Nem todas as questões que estão no livro são para ser resolvidas rapidinho, tá? Tem algumas bem complicadinhas, tá? Mas assim mesmo, a graça está em tentar. E se ainda assim fracassar, mas se divertir no processo de fracassar, está ótimo. E eu juro que quem escreveu para mim, logo que eu puder, olha só o disclaimer, logo que eu puder, eu respondo. Muito bem. Marcelo, tem uma discussão fascinante na matemática, né, que você aborda algumas vezes no livro, que diz respeito sobre se a matemática está aí no mundo e os matemáticos a descobrem, né, descobrem as leis que estão aí, ou se ela é uma invenção humana, né? Vou dar um spoiler aqui, o Marcelo se coloca no lado de quem acha que a matemática é descoberta, né? Assim, as leis estão aí e os pesquisadores que tentam decifrar o mundo chegam a essas leis. Tem uma outra, isso aqui é uma introdução para essa pergunta que chegou do público aqui, uma outra discussão também que envolve as pessoas discutem sobre se matemática é uma linguagem, né? Enfim, e aí essa pergunta tem a ver com isso. Então, música e matemática, diz a pessoa do público, foram comparadas como linguagem, até como sentido. Quais os primeiros passos para quem quer iniciar o aprendizado dessa linguagem? Bom, vamos lá. Você citou antes o Arthur Ávila, vou pegar uma cola com o Arthur Ávila para tratar dessa questão da linguagem. O Arthur tem uma resposta primorosa, eu não consigo fazer melhor do que ele já fez. Quando alguém escreve um livro, Saramago ou Jorge Amado, escreve um livro, o que essa pessoa faz é produzir literatura. E faz isso usando uma linguagem. No caso, Saramago e Jorge Amado, a língua portuguesa. Mas a literatura
a obra literária que eles produzem não se reduz à linguagem utilizada. Ela vai muito mais além. Ela contém ideias, ela contém uma concepção do mundo, contém reflexos de sentimentos. Literatura é uma coisa, linguagem é um instrumento para realizar essa literatura. Com a matemática é igual. Matemática são ideias. Matemática são conceitos. E para comunicar esses conceitos, os matemáticos desenvolveram uma linguagem própria, que envolve fórmulas, envolve conceitos por vezes até um pouco, mas não passa disso, é uma linguagem. Então, quando alguém me chega e diz, olha só, isso já aconteceu comigo, estava falando com um diretor de um museu, semana passada tivemos aqui uma exposição com muita matemática, um monte de quadros com zeros e infinitos. Não tinha matemática nenhuma. Tá? A palestra que eu dou, eu mostro 2 pinturas reais, uma delas tem o símbolo do infinito, e a outra tem uma menininha caminhando numa escadaria, como Stairway to Heaven, uma escadaria no céu, assim, e eu pergunto, ambas se chamam, as 2 pinturas se chamam infinito. Qual que tem mais matemática? É a da escadaria, porque você tem lá a noção de que sempre tem um degrau que vem depois. É na escadaria que está o infinito, não é naquele símbolo. Aquele símbolo poderia ser outra coisa qualquer. Tá? Então, a matemática usa uma linguagem própria, mas não se reduz a essa linguagem. A sua pergunta, eu me divaguei aqui como preâmbulo para... Pois é, a pessoa quer saber quais primeiros passos para quem quer se iniciar no aprendizado dessa linguagem, né? que ela junta com a música também. Infelizmente, eu não conheço... Bom, como eu mencionei, existem canais no YouTube de altíssima qualidade que fazem a divulgação. Eu não diria que é um local para se iniciar na linguagem. Porque é um pouco como perguntar... Marcelo, eu gostaria muito de aprender gramática. Onde que eu vou aprender gramática? Na escola. Tá? Mas se o interesse é entender conceitos de uma forma acessível, etc., existem... no YouTube, sobretudo no YouTube, existem vias de acesso. Eu não sou especialista para dar essas referências, mas existem sim, e úteis para quem é leigo e muitas vezes para quem não é leigo. Eu aprendo um monte de coisas assistindo nesses canais. Muito bem. Gente, a conversa está ótima, mas nosso tempo encerrou, infelizmente, mas a conversa continua em Histórias da Matemática, que o Marcelo vai assinar ali atrás, na 2 pontos. Marcelo Viana. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Bernardo, pela mediação. Bernardo também vai assinar livros, hein, gente? Admirável Novo Mundo, que é um livro que fala sobre a origem da humanidade aqui nas Américas, onde é que será que, por onde entraram e quando foi isso, né, Bernardo? Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Bernardo. Então vamos ali à Livraria 2 Pontos. E eu queria convidar vocês aqui, logo mais vamos ter uma mesa, por favor, fiquem à vontade, com o grande Rui Tavares historiador. Marcelo, que tem lido livros de história, vai gostar. Eu convido vocês a assistir o Rui Tavares logo mais. Muito obrigado. Grande Marcelo. Muito bom, cara.